Shalom, shalom pessoal. Eu aqui de novo. Hoje eu tô naquela antiga praça que eu fazia live antes. Eu não tô morando mais nesse bairro, mas eu vim aqui hoje, aproveitei para fazer a live. Com a graça de Deus, continuar aqui a leitura do livro de Romanos. Romanos 7, começando no versículo 14. O apóstolo Paulo explicando para os romanos o que é uma vida cristã. O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo após Jesus ter morrido e ressuscitado. O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo. Era um homem que perseguia a igreja do Senhor Jesus. E ele foi chamado por Cristo, recebeu as instruções do próprio Senhor Jesus e deixou muitas cartas escritas que servem para o ensino e educação da igreja nos dias de hoje. Que Deus seja louvado. As igrejas cristãs que procuram ser mais fiel ao Senhor Jesus, elas estudam bastante as cartas do apóstolo Paulo. E nós precisamos reconhecer também que o Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Ok? E louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque o Evangelho chegou nas nações chamadas pagãs. E há quase 2000 anos está sendo pregado. Então vou continuar a leitura aqui. O apóstolo Paulo escrevendo ali para Roma. Ali também tinha um grande número de judeus convertidos. Okay? A igreja ela começou com judeus. As pessoas não podem esquecer disso. Eles se convertiam, eles eram fervorosos. Eles morriam por Cristo. Como os apóstolos e muitos outros. Os apóstolos foram os discípulos do Senhor Jesus, mas teve os discípulos dos apóstolos, que era crente em Senhor Jesus, que também deram a vida pelo Senhor Jesus. A história do cristianismo é muito linda. E hoje em dia os próprios cristãos querem apagar. Ignorância pura. Aí deixa o inimigo usar de mentiras para querer tirar o valor da história do cristianismo. Mas é Jesus o dono. Tudo vai ficar como ele quer, até a hora que ele quiser. E quando chegar o tempo certo de buscar a igreja dele, ele vem buscar. Ok? Eu creio, está escrito que ele viria buscar os dele. Sinto muito por quem não crê, mas isso faz parte de ser cristão. Esperar Jesus vir nos buscar. Aleluia, glória a Deus. As pessoas, quando elas começam a ficar muito cheias de conhecimento teológico e sem experiência com Deus, elas começam a negar a verdade do cristianismo. Louvado seja Deus. Vamos continuar a leitura aqui. Sabendo que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Paulo falando, ok? Vendido como escravo ao pecado. Então, aqui ele já estava convertido, aqui ele já estava servindo ao Senhor em obediência, aqui ele já se declara escravo de Cristo, mas ele está se pondo no lugar de um pecador, porque todos pecaram, a Bíblia diz, né? Carece da glória de Deus, das misericórdias, do perdão, da salvação em Cristo. Então ele fala, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal.
Ele podia ter colocado aqui, mas nós somos carnal, né? Porque todo mundo é carnal. Vendido como escravo ao pecado, ok? O pecado, satisfazer os desejos da carne, que isso é o pecado, satisfazer os desejos da carne faz com que a pessoa ela se torne um escravo, ok? Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Okay? Essa é a nossa natureza pecaminosa. Okay? Essa é a nossa natureza pecaminosa. Não quer dizer que Paulo estava pecando, mas ele está mostrando como é a nossa natureza humana. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Quando Paulo cometia um pecado, ele se sentia muito mal, que era o que os crentes deveriam sentir hoje, né? Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Okay? Todo ser humano já herdou ali o pecado do princípio, de Adão e Eva. Já herdou, ali comeu o fruto, ali o DNA do ser humano já foi modificado. Tem gente falando, que eles querem modificar o DNA do ser humano, querem modificar. Quando comeu do fruto já foi modificado. Todo mundo que nasceu, já nasceu com o DNA modificado, trazendo a herança do pecado. E o pecado, ele está em todo o corpo humano. E ele vai sempre dar alegria. A carne, ela tem alegria quando ela é satisfeita. Às vezes você vê a pessoa toda sorrindo, isso e aquilo. Aí você fala, nossa, olha como fulano é feliz. Mas às vezes ela só está satisfazendo a carne. Espiritualmente ela está morta. E a Bíblia diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e morrer e perder a salvação. Ok? Então tudo nós tem que ter o equilíbrio. Vamos continuar? Versículo 18. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Ok? Ele quer fazer o bem, mas ele não era difícil praticar. Quantas vezes quando a gente pensa que não, a gente já não está fazendo coisa errada. Às vezes não é assim aquelas coisas terríveis, isso e aquilo. Mas a gente sabe que a carne está pedindo para você, olha, faz assim. Olha, ninguém viu. Uma mentirinha, não tem problema. A carne está sempre assim, querendo dar o jeitinho do pecado, né? Versículo 19. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Então, tem gente que critica o apóstolo Paulo, fala que o apóstolo Paulo era confuso. Na realidade, ele era muito sincero. O apóstolo Paulo era um homem muito sincero. Ele não ficava disfarçando igual os crentes de hoje. Por isso que o pessoal acha ele confuso. Porque ele era muito sincero. Quando ele tinha que falar de judeu, ele falava. Quando ele tinha que falar de gentil, ele falava. Quando ele tinha que falar dele mesmo, ele falava. Ele não tinha problema. E hoje em dia, você ser sincero é ser taxado de louco. Porque as pessoas estão acostumadas de ver um falso sorriso, uma falsa história contada. Gente. Vamos lá ver 21. Verifico, pois, esta lei quando eu quero fazer o bem,
Verifico, pois, esta lei quando eu quero fazer o bem. É o mal que se me apresenta. Você planeja, olha, eu vou fazer tudo assim, olha, fazer isso, pregar o evangelho, vou orar, vou ler a Bíblia. Daqui a pouco passou o tempo e você não fez nada. Você fala assim, poxa, mas eu não tinha planejado tudo isso? Aí a pessoa pega, vai dormir, vai passear. Depois que ela vai parar e pensar, ai, hoje não deu. Amanhã, Senhor. Depois, amanhã não deu. Depois, Senhor. E o tempo vai passando. Vamos lá? Verifico, pois, esta lei quando eu quero fazer o bem e é o mal que se me apresenta. Eu me comprazo na lei de Deus, segundo o homem interior. O apóstolo Paulo, ele não tinha problema com os 10 mandamentos, pelo menos é o que parece. Ele não tinha problema com os 10 mandamentos. Mas mesmo praticando os 10 mandamentos, ele queria acabar com todos os cristãos. E aí ele caía no erro de julgar, de condenar as pessoas sem um motivo justo. Que é o que fizeram quando o Senhor Jesus enviaram o Senhor Jesus para ser morto, ok? Então o apóstolo Paulo, dentro dele, ele tinha a lei de Deus. E ele falou que ele se alegrava com a lei de Deus. Mas na hora de praticar, ele não conseguia praticar. Ele não conseguia. Se o apóstolo Paulo não conseguia, quem vai conseguir? Me diga. Por isso que sem Jesus não tem salvação, gente. Não tem. Eu me compraz na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. E aqui ele está falando do corpo dele mesmo, gente. E aqui dá muito a entender a parte sexual. Claro que não vai colocar aqui detalhado, mas aqui dá muito a entender essa área sexual, que é uma área que a pessoa ela faz de tudo para eu quero ser santo, estou me consagrando ao Senhor, quero ser santo. Aí ela vai dormir, ela tem sonhos eróticos. Ela não pensou, mas o corpo dela faz ela pensar. O cérebro dela faz ela pensar. Então eu creio que quando Paulo fala aqui dos membros, que ele queria fazer, ele tinha a lei de Deus dentro dele, mas os membros do corpo dele tinham outra lei. O corpo dele não obedecia às leis de Deus. Aliás, o corpo de ninguém obedece. E, gente, o corpo de ninguém obedece às leis de Deus. Vamos lá. Eu me compraz na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Só pensar. 24. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Sabe quando a pessoa ela passa um tempo ali jejuando e orando, né? Viajando no mundo espiritual? Paulo era assim, os apóstolos eram assim. E hoje também tem pessoas assim, se dedicam bastante a Jesus. Então ele passava ali, às vezes
Entendeu? Enquanto seu espírito está fora do seu corpo, está no mundo espiritual, a sua carne fica morta, parece que está morta. Ok? Mas naqueles dias que Paulo não estava em jejum e oração, naqueles dias que fosse, talvez Paulo não tivesse em jejum e oração, talvez Paulo, mesmo que ele tenha orado, mesmo que ele não estava pensando em nada de mal, mas ele ia dormir e acordava vendo que o pecado estava atuando nos membros do corpo dele, que o corpo dele tinha uma outra lei. O corpo da gente tem a lei do pecado no corpo. Nós é que temos que frear o corpo, nós é que temos que cuidar do corpo. Ok? Aí continuando aqui. Graças seja dada a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Paulo, ele estava numa luta entre servir a lei de Deus e a lei do pecado. Mas peraí, a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, se o homem pensar na sua mente de deitar com uma mulher, se ele só pensar, ele já adulterou. Só dele pensar, ele já adulterou. Ok? Só dele pensar. Na lei de Moisés era prática. Se pegasse na prática, era até apedrejado no adultério. Mas na lei de Cristo, que Jesus tem lei, as pessoas acham que Jesus não tem lei. A lei de Jesus é mais séria. E como é que a gente vai conseguir obedecer a lei de Jesus? Com o Espírito Santo e com a vida dedicada ao altar. Ok? Então, na lei de Cristo, você não podia nem pensar, você já estava pecando. Você não podia odiar, você já estava matando. Na lei de Cristo é assim, gente. E aí, apóstolo Paulo começou a ver. A lei de Cristo, nossa, a lei de Cristo é assim. A lei da... Eu quero seguir a... Paulo pensava. Eu quero obedecer à lei de Deus, está dentro de mim. Mas tem a lei do meu corpo que tem uma reação ao contrário. E Jesus falou, a lei de Jesus, que é bem mais séria ainda, e há de quem rejeitar Jesus, que é o único meio de ser salvo, é através do sacrifício dele, que nos purifica todo o pecado. Ok? Aleluia, glória a Deus. E aí, Paulo finaliza assim o texto. Graças seja dada a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele não falou assim, graças seja dada a Deus porque eu guardo a lei de Moisés. Não, porque ele já tinha reconhecido que ele queria guardar a lei, mas ele não conseguia. O próprio corpo dele não deixava ele guardar a lei. O corpo de todo mundo não deixa. Pensa, raciocina, seja inteligente. E Paulo falou, graças seja dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Então, mas ele estava dando graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava dividido entre as duas leis, a lei do pecado e a lei de Deus. Ele estava dividido. Ele servia a lei de Deus, mas o corpo dele servia a lei do pecado. E ele estava ali dividido. E a Bíblia diz lá na lei de Moisés que se o Senhor Jesus falou, o apóstolo Paulo mesmo falou, o apóstolo Paulo que é o conhecedor de toda a lei, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. E o apóstolo Paulo falou, se alguém tropeçar em um só mandamento, já quebrou os outros. Então, Paulo sabia disso. Deus já tinha avisado isso para ele. O Senhor Jesus já tinha avisado isso para ele.
E aí, e a lei e a lei da carne, a lei do pecado, fazia ele pecar. Então ele estava assim, o apóstolo Paulo estava assim, meio perdido. Meio perdido no modo de dizer. Ele estava naquela luta, na realidade é essa palavra. Ele estava naquela luta entre a carne entre a lei da carne e a lei de Deus. Ele estava naquela luta. Aí ele fala: graça seja dada a Deus por Jesus Cristo, Senhor. Porque ele reconheceu que o único meio de ele ser salvo era através de Jesus Cristo, Senhor nosso. Adonai nosso, Filho do Deus vivo. Ok? Ficam todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, shalom.